Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha. Aqui no programa Um Novo Olhar, estamos começando mais um programa. Muito obrigada pela sua audiência. E hoje o tema, ele está muito especial. Nós vamos falar hoje de comunicação não violenta e os 9 tipos de personalidade. Como é que você se comunica bem com diferentes tipos de personalidades? Hoje eu estou aqui com a minha parceira e amiga Alexandra Grassini. Bem-vinda, boa tarde, Ale, tudo bem? Boa tarde, Michele. Vocês que estão assistindo hoje, se preparem, porque vem muita informação aí sobre comunicação e você vai, durante o programa, se percebendo aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Então, sempre agradecendo as dúvidas também que vocês enviam para a gente, as perguntas, continuem enviando as perguntas para a gente montar aqui esses programas especiais com base nas dúvidas da nossa audiência. Hoje eu já começo aqui com uma pergunta da Amanda Prata, de São Paulo, que ela já vem perguntando o que é a CNV. O que é a CNV, Alexandra? Conta para a Amanda aqui. A comunicação não violenta que a Amanda está perguntando, né? E essa pergunta, Michele, eu vou começar, mas eu vou deixar a fala com você, porque você que energiza esse campo. Mas a comunicação não violenta, para mim, tem sido justamente um caminho, né, de autoconhecimento para você aprender sobre você e sobre a comunicação no outro, não é, Michele? Mas para você, Michele, a Michele vai falar mais aí para você, Amanda, sobre esse tema. Exatamente. A gente faz juntas aqui, né, bastante coisa, já falamos sobre a CNV em outros programas, mas respondendo, a CNV é uma sigla da comunicação não violenta, né, a abreviação de comunicação não violenta, que é uma abordagem onde você vai aprender a se comunicar de uma forma mais consciente. A gente costuma dizer que é uma nova forma, você aprende uma nova forma de se comunicar, de passar a sua mensagem, de expressar e também de ouvir as outras pessoas. É interessante quando a gente começa a praticar a comunicação não violenta, você treina o seu ouvido para ouvir necessidades que não foram atendidas. Então, você sai daquelas críticas, dos julgamentos, e hoje, como a gente vai trazer aqui diferentes tipos de personalidade, vai ser um programa interessante para a gente entender como é que isso funciona. Muito bem. Temos uma pergunta aqui muito legal, Ale, da Célia Amaral, que ela diz o seguinte: eu não consigo praticar a CNV. Eu falo gritando, estou sempre nervosa. O que eu posso fazer? Eu vou passar para ler que sugestões que você pode dar aqui para a Célia Amaral, ela é de Guarulhos, Ale, e a gente vai complementando aqui junto com as técnicas da CNV também. Inclusive, esse programa hoje ele está bem nesse formato, né, de conversa, porque CNV e Enneagrama, tipos de personalidade, a gente vai falando junto aqui, eu e a Michele. Bom, mas quando a gente fala, né, sobre a questão de estar sempre gritando, estar sempre nervosa, Célia, a gente pode também aí estar identificando, né, um tipo de personalidade. Nós temos 9 tipos de personalidade, que daqui a pouco a gente vai falar aqui um pouquinho. Como a gente sempre fala aqui no Instituto, é tudo um bolo de muitos ingredientes. Então, é lógico, vai depender do momento de vida que você está passando, se você está passando por uma situação de estresse na vida e no trabalho, ou no trabalho, né? Então, qual é o seu momento de vida? Se você tem alguma questão que está também te preocupando demais, pode ser uma questão física, de saúde, você está numa época que você está fazendo muitos exames e está preocupada com a questão física, pode também aí interferir na questão das emoções, né, da autorregulação emocional. E trazendo para o campo dos tipos de personalidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Tem um tipo de personalidade que costuma se comunicar exatamente dessa forma. Quem está de fora e olha para a pessoa, parece que a pessoa está sempre nervosa, está sendo grossa, está falando de um jeito, sabe, agressivo, porém é o tipo de personalidade daquela pessoa, né? E
Michele, a gente falando sobre todas, né, todos os ingredientes desse bolo que podem fazer com que a pessoa não consiga usar a CNV. Michele, para você, o que que você acha que pode interferir aí? Como que a pessoa faz? Foi muito legal você trazer esses pontos, porque é o que a gente pratica na comunicação não violenta é entender. Então, se você está sempre nervosa, se você está sempre gritando, toda vez que você grita, tem algo ali acontecendo dentro de você. Por isso que a gente sempre fala dessa autoconexão, de você tentar entender qual que está sendo a sua necessidade. Você está sempre nervosa por quê? Se você identifica que o seu sentimento é nervosismo, o que que você está precisando? E aí você se conectar com isso, né? O que realmente está sendo importante para você ali naquela situação, qual está sendo a sua necessidade, para você fazer pedidos com mais clareza. Aí não precisa ficar gritando tanto. Você faz um pedido com mais clareza, que aí você tem mais clareza do que você quer naquele momento, e aí não precisa ficar gritando, não precisa ficar tão nervosa quando você começa a se conectar mais com as suas necessidades e fazer aí pedidos com clareza. E como a Lê falou, tem mesmo. Hoje a gente vai falar desses tipos de personalidade, e tem um tipo que chama mesmo a atenção, que às vezes parece que ele está mais nervoso, parece que ele está gritando sempre, faz parte aí desse tipo de personalidade, isso é legal também identificar. Muito bem. Uma outra pergunta que nós tivemos aqui, Ale, é do Caio Fidel, ele é da Vila Mariana, e ele diz o seguinte, que ele já leu um livro sobre eneagrama, e a gente vai explicar o que é, né, brevemente o eneagrama, e ele diz que ele leu esse livro do eneagrama e de 9 tipos de personalidade. Aí ele pergunta, nós temos 9 tipos de personalidades, Ale? Como que é isso? Ai, ótima pergunta, né? Obrigada por, né, para vocês que estão enviando as perguntas. Então, quando a gente fala do eneagrama, né, quando a gente fala eneia é 9, né, grama é a imagem, né, que demonstra o eneagrama, são 9 tipos de personalidade. Então, nós temos dentro de nós um pouco das características de cada um. Quanto mais a gente evoluir, se autoconhecer e se transformar, mais a gente vai integrando esses 9 tipos de personalidade. Só que nós sempre temos um, né, que é aquele dominante, que é o qual a gente se manifesta no mundo, e está ligado a padrões de infância, nossa história de vida, e a uma série de fatores. Então, sim, nós temos dentro de nós esses 9 tipos que são, passando rapidamente por eles, né, o primeiro é o perfeccionista, o 2 é conhecido como ajudante, o 3 o realizador, o 4 o emotivo, o 5, né, o estudioso, o observador, o 6, o cauteloso, o 7, o entusiasta, o otimista, o 8, que é esse que estava relacionado na pergunta passada, que é o poderoso, é aquele que realmente tem muita energia, e o 9, que é o pacificador. Então, cada um tem uma característica, só que o eneagrama ele é bem complexo, né? E ele é possível fazer um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e a nossa, bem profundo, e a nossa intenção aqui hoje é entender, né, como é que isso influi na nossa comunicação. Primeiro, como é que eu falo, como é que eu sou vista no mundo e como que eu posso me comunicar com cada um, né, Michele? Isso, e é legal porque o eneagrama ele traz esse entendimento, porque da forma que a gente aprende, sim, nós temos os 9 tipos de personalidade, mas tem uma que se sobressai, uma que é uma predominante, e aí a gente integra, quando começa a estudar, eu acho legal porque, e eu como um tipo 9 eu já fiz, aqui aliás já fiz uma sessão com a Alexandra, quem quiser também fazer, né, sessões de coaching com eneagrama, recomendo super fazer com a Lê, porque aí você vai responder um teste e dentro de acordo com essas respostas você consegue saber o seu tipo e aprender a lidar melhor com esse seu tipo. Então eu tenho um tipo 9 que é o pacificador, tem as coisas boas, mas também tem pontos a melhorar no meu tipo, tem os meus desafios, coisas que eu preciso aprender a lidar melhor com esse tipo 9. Por exemplo, uma das coisas, aprender a falar não.
Tipo 9, ele vai querendo fazer tudo, ele quer ficar bem com todo mundo, e às vezes ele não atende às próprias necessidades para ficar atendendo às necessidades dos outros. E aí tem essa dificuldade de falar não, de não querer entrar em conflito. Então, tem pontos quando você entende qual é o tipo de personalidade que é mais dominante em você, é um caminho para o autoconhecimento. Por isso que é interessante entender que já é a pergunta aqui do João Nogueira, né, Ale? Que ele quer saber como saber qual que é o meu tipo de personalidade. E aí tem esse teste também, né, Ale? Muito bom para saber o seu tipo de personalidade, né? Tem alguns testes que você faz, tem alguns testes rápidos na internet, né? Testes de tipos de personalidade, de enneagrama. Tem também testes pagos, que aí são mais precisos, eles trazem bastante informações para o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas para você que está aqui nos escutando, né? Você pode mais ou menos aí começar a se observar. Né? Quando eu falei do um, que é o perfeccionista ele gosta de tudo muito certinho, né? Tudo tem que estar muito correto para ele. Então, e pode ser em áreas diferentes da vida, tá? Porque eu já escutei, tipo, um falar assim, mas a minha casa não está sempre organizada. Porém, não precisa ser necessariamente na arrumação da casa. Porém, no trabalho, a pessoa pode manifestar esse perfeccionismo. Então, você se observando, você se vê mais perfeccionista, ou você é aquela pessoa que está sempre ajudando? Sabe aquela pessoa que está sempre ajudando o outro? Aí é o tipo 2, que é um tipo de personalidade que é a gente sempre fala, né, o ajudante, aquela que está se doando, ajudando o outro. O 3 é o realizador. Se você é o tipo de pessoa que faz, e se sente existindo no mundo fazendo, aí é o realizador, é o tipo 3. O tipo 4, gente, é bastante até eu diria fácil de identificar, que são as pessoas bastante emotivas, autênticas, geralmente são os artistas, os poetas, que sentem as emoções de uma forma muito profunda. Então, se você é bastante emotivo, é autêntico, aí o tipo 4. O 5 gosta mais de ficar sozinho e de estudar. É a pessoa que vai ler todos os manuais, da geladeira, do micro-ondas, ele vai ler, ele vai buscar informação, você citou um autor, já está, o tipo 5 provavelmente já está pesquisando aqui durante o programa na internet, já está comprando um livro sobre o tema. O 6 é o cauteloso, é justamente, sabe aquela pessoa que ela está sempre olhando o que pode dar errado? É muito bom estar perto de um 6, porque ele consegue mapear, ele é muito cauteloso. Então, eu costumo brincar que então, se observa, se você é muito cauteloso, eu costumo brincar, que se você tem numa sala, o tipo 3 está querendo construir 10 prédios, né, porque é o realizador. E o tipo 6 está perguntando se tem contrato, se o terreno é bom, se já vira o preço, se está competitivo, ele está vendo tudo o que pode dar errado ali no futuro. O 7, o otimista, se você é aquele tipo de pessoa que está sempre vendo o lado bom da vida, está achando que está tudo certo, acontece alguma coisa e você já reescreve o otimista, o 8 poderoso, que é esse que às vezes é mal entendido. Então, se você tem um jeito de falar mais assertivo e às vezes se sente mal entendido nos ambientes, você pode ser um tipo 8. E a Michelle já descreveu bem aqui o tipo 9, que é o tipo da paz. Inclusive, a gente vai indicar aqui, tem uma série que eu estou indicando bastante para vários temas, que é do Beckham, que é do David Beckham, e o Ronaldo ele aparece numa cena com um treinador muito assertivo e ele falando assim, eu não gosto, não, desse tipo de atuação. Porque, lendo sobre o Ronaldo, parece que ele é um tipo 9, que é justamente o pacificador. Então, na hora que entra um técnico no time que gosta de dar bronca e é muito assertivo, o Ronaldo já, eu não concordo com esse tipo de atuação, porque ele, né, gostava do que? Da harmonia e da paz. Dá para fazer mais programas sobre esse tema, né, Michele? Porque tem muita coisa para falar.
Tem muito assunto sobre isso, e é muito legal porque a gente vai unindo aqui e entender esses diferentes tipos de personalidade, você também melhora a sua comunicação com cada tipo, por isso que é importante. E eu já quero aproveitar aqui para fazer já um convite para todos que estão nos ouvindo, que no próximo dia 30 de outubro, eu, a Alexandra Grassini e o Júlio Sena, que algumas pessoas aqui já conhecem, o Júlio Sena, que também é um dos colaboradores aqui da FEAL, está sempre também nos programas, nós três nos reunimos para fazer uma vivência, uma experiência de comunicação não violenta e criatividade, unindo os 9 tipos de personalidade. Então, vai ser no Instituto Evoluir, dia 30 de outubro, às 19h30 da noite. Das 19h30 até as 21h30. Se você quiser ter mais informações, entra no site institutoevoluir.com.br e fica por dentro aí da nossa programação. A gente já deixa o convite, porque o tema é exatamente esse: como é que a gente conversa com diferentes tipos de personalidade. Então, se eu sou um tipo 9, que é pacificador, como é que eu converso com um tipo 8, que é mais assertivo, que é mais direto ao ponto, que não tem, né? Às vezes pode até parecer que é mais grosseiro, mas na verdade ele está sendo mais assertivo. E como é que eu converso com um tipo desse? Ou como é que eu converso com um tipo igual da Lê, que é um tipo 7, otimista, que está sempre de bom humor, sempre para cima, nunca vê o lado negativo das coisas, e quer participar de tudo. Então é muito interessante entender os diferentes tipos de personalidade para você poder também se comunicar melhor com esses diferentes tipos. Primeiro você entende o seu, e depois você consegue se comunicar melhor com os diferentes tipos. Quero aproveitar também, olha, porque eu tenho, realmente, viu, Lê, o tempo aqui passa muito rápido, mas quero aproveitar para reforçar a parceria que a FEAL tem com o Instituto Evoluir, lembrando que todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto, inclusive nessa vivência que nós estamos aqui convidando a todos, nessa vivência criativa do dia 30 de outubro, aproveitem. E além dessa, nós temos também grupos de práticas de CNV. Quem quiser fazer um coaching individual também pode fazer, vai ter desconto também. E a gente sempre deixa, né, esse convite para todos que estão nos assistindo, para que possam apoiar essa rede de amigos, que possam também manter essa programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Por isso que a gente conta com a ajuda de vocês. E você pode contribuir espontaneamente com qualquer valor pelo Pix. Vou deixar aqui o número, que é o telefone 11 97 261 0272. Pode contribuir de maneira segura e tranquila com qualquer valor, ou se você preferir, entra no site feal.colabore.org, que lá você também recebe todas as informações para se tornar um sócio e ter os descontos. Muito bem, recados dados, seguimos aqui. Olha só, Alexandre, a pergunta da Maria Lúcia de São Paulo. Ela diz que ela fez o teste de Enneagrama e que saiu que o tipo dela é 8. Olha lá, 8. Eu me acho bem assertiva e as pessoas acham que sou grossa. O que posso fazer? Olha lá, é bem o que a gente falou, né, Ale? Puxa, é bem assim próximo do que a gente falou, e a Michelle e eu, a gente faz um trabalho de mentoria, né, e tanto individual como para organizações, né, justamente para ajudar as pessoas nesses desafios. E como é que a gente trabalha, né? Então, tá bom, a pessoa já fez o teste, sabe que ela é tipo 8. Como que ela é vista pelo mundo? As pessoas a veem, muitas vezes, a veem mesmo como agressiva, dominadora. E o caminho é justamente o autoconhecimento. Começa por aí, para a pessoa começar a entender como é que ela vai ter uma autorregulação na comunicação dela, né? Como é que ela pode, lembra lá no comecinho que perguntaram, a gente tem os 9 tipos? Cada tipo tem ali, a gente costuma chamar de energias próximas, que, para ficar mais fácil, imagina que é o sorvete e essa energia
essas energias próximas são como se fossem as caudas do sorvete. São as energias próximas. Então, o tipo 8, por exemplo, né? Ele tem antes dele, qual é a energia que está próxima? A do 7, que vem antes, e a do 9, que vem depois. Então, ele tem do ladinho ali energias que podem contribuir para o seu autoconhecimento, para a sua autorregulação, a energia do otimista, e olha lá, a do pacificador, né? Então, tem sim como a pessoa fazer um trabalho de autoconhecimento, uma mentoria, né, para ela se entender e entender também como é que ela vai utilizar essas energias. Então, se ela está diante de uma situação, até numa reunião, ela pode riscar no papel e colocar lá o 8, que é o número dela, e falar, bom, o que eu posso utilizar nessa reunião do 7? Que é o otimismo, que é ver o lado bom das coisas, e do 9. Como é que eu posso ser mais pacificadora aqui nessa situação? E aí ajuda a equilibrar e ajuda você a se comunicar de uma forma mais objetiva, mais clara, né? Para você que já descobriu o que é um 8. E também nessas mentorias, e vai ter no workshop, viu, gente? Como é que você fala com o 3, por exemplo? Lembra que o 3 é o ocupado? Né? Imagina, se você vai falar com o 3, como é que você fala com o 3? Se você chega para uma pessoa que está muito ocupada e começa a falar, e aí, você está bem? Tá tudo bem, Michele? Ah, então. Começa a estender muita conversa, a pessoa já foi embora. O 3 já nem está aqui mais na minha frente. Agora, se eu quero a atenção do 3, o 3 vai ter pouco tempo, então eu tenho que ser objetiva. Olha, eu preciso deste relatório para hoje até as 4 da tarde, ok? Pronto. A pessoa, o 3 vai ouvir, ele captou, eu fui objetiva, eu fui clara, né? E eu tô vendo que o tempo tá passando, estamos chegando no finalzinho, tem muita coisa, acho que vamos ter que fazer mais um programa desse, Mi. Eu acho que vamos ter que fazer. Agora começou uma obra aqui, uma barulheira, gente, mas vamos terminar esse programa. Ale, finalizando, quero agradecer super a sua participação. E tem uma pergunta muito legal da Alice, que ela diz que ela sempre lê no Evangelho: não julgue para não ser julgado. E ela pergunta como é que ela pode parar de julgar os outros. Ai, Alice, é difícil conter julgamento, mas vamos lá, né? O que você acha, Lê, para a gente finalizar aqui? É muito bonito, né? Eu acho que na questão do julgamento é a gente se conectar mesmo aos ensinamentos de Jesus, se conectar ao Evangelho. E nessa questão do julgamento, como o tema daqui hoje ajuda bastante. Você usar uma comunicação não violenta, que a Michele fala tanto, entender, quando você começa a entender o outro, começar entendendo um pouco mais o tipo de personalidade do outro, você vai entender o que é importante para ele. Por que ele se manifesta no mundo daquela forma, né? Então, aí você começa a compreender, e o julgamento é uma coisa assim que ele sempre vai estar presente, porque ele é rápido. Então, você reconhece que você julgou, então você olhou uma situação, reconhece, ok, eu estou julgando essa situação, porém, como é que eu posso reconhecer, identificar e trazer à luz, né, com o evangelho, com a comunicação não violenta, sabendo os tipos de personalidade, juntar esses conhecimentos, eu diria principalmente aí, né, os ensinamentos de Jesus, para você apaziguar seu coração e começar a ter mais compaixão. Muito bem, esse foi o nosso programa de hoje. Obrigada, Lê, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Esperamos vocês. Vamos falar mais sobre isso. Até a próxima. Um beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.